Antes der pro vídeo novo, gente, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscrevam no canal. Preocupação excessiva com a vida alheia pode ser doença, cuidado. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então tem muita gente que vive de olho na vida dos outros, se preocupando demais com o que não é da conta. E olha, isso pode ser um problemão, tanto para quem vive cuidando da vida alheia quanto para quem é alvo dessa vigilância constante. Além disso, o preconceito, que nada mais é do que julgar e discriminar alguém por características ou escolhas pessoais, tá sempre de mãos dadas com essa mania de se meter na vida dos outros. Preocupação excessiva com a vida alheia. Vamos começar com essa fissura de querer saber e comentar tudo da vida do outro. Todo mundo conhece alguém que vive fofocando sobre a vida dos outros, né? Seja na vizinhança, no trabalho, na escola, sempre tem aquele ou aquela que quer saber de todos os detalhes da vida de todo mundo. Origem desse comportamento. Mas por que será que as pessoas fazem isso? Pode ter várias razões. 1. Falta de autoconfiança. Muita gente se compara com os outros o tempo todo. Ao focar nos outros, acabam tentando compensar suas próprias inseguranças. 2. Tédio e monotonia. Quem não tem muito o que fazer, ou vive uma vida meio sem graça, às vezes tenta apimentar a rotina prestando atenção na vida alheia. 3. Busca por validação. Fofocar e saber das fofocas pode fazer com que a pessoa sinta que pertence a um grupo, e isso traz uma sensação de aceitação. 4. Evitando os próprios problemas. É bem mais fácil focar nos problemas dos outros do que encarar os próprios, né? Algumas pessoas fazem isso para evitar lidar com suas próprias questões. Impacto na saúde mental. Essa obsessão pela vida dos outros não é nada saudável. Pode gerar uma série de problemas mentais e emocionais, tanto para quem observa quanto para quem é observado. Ansiedade. Ficar de olho em tudo que os outros fazem e com medo de ser julgado é um prato cheio para a ansiedade. 2. Baixa autoestima. Quem vive se comparando com os outros acaba se sentindo inferior, o que detona a autoestima. 3. Depressão. A sensação de inadequação e a falta de satisfação com a própria vida podem levar à depressão. 4. Estresse. Ficar remoendo a vida dos outros e se preocupar com o que não nos diz respeito só aumenta o estresse. Consequências nas relações interpessoais. Além dos problemas pessoais, essa mania de se preocupar com a vida alheia pode acabar com relações interpessoais. Perda de confiança. Ninguém gosta de ser alvo de fofoca. Isso destrói a confiança entre as pessoas. 2. Isolamento. Quem vive falando dos outros acaba se tornando uma pessoa indesejável, o que pode levar ao isolamento social. 3. Conflitos. Fofoca e julgamentos levam a desentendimentos e brigas, sejam no trabalho, na família ou no círculo de amigos. Combate a mania de fofocar. Para quem está do outro lado, ou seja, sendo alvo das fofocas, é importante saber se defender e manter a saúde mental em dia. Aqui vão algumas dicas. 1. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, suas qualidades e defeitos, ajuda a não se abalar tanto com o que os outros dizem. 2. Limite as interações. Se afaste de pessoas que só trazem negatividade e preferem falar da vida dos outros ao invés de construir algo positivo. 3. Busque ajuda. Se a coisa tá pesada, conversar com um psicólogo pode fazer toda a diferença. Preconceito e seus efeitos. Falando de preconceito, que é outro grande problema, isso também tem a ver com se preocupar demais com a vida alheia. Preconceito é quando a gente julga alguém sem conhecer, só porque a pessoa é diferente, seja na cor da pele,
na orientação sexual, na religião ou no jeito de ser. Tipos de preconceito. Vamos ver alguns tipos de preconceito comuns. 1. Racial. Julgar alguém pela cor da pele é uma das formas mais antigas e tristes de preconceito. 2. De gênero. Achar que alguém é menos capaz só por ser homem ou mulher. 3. Religioso. Discriminar alguém por causa da sua fé ou crenças. 4. Socioeconômico. Tratar mal quem tem menos dinheiro ou uma posição social diferente. 5. Sexual. Discriminar pessoas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Impacto do preconceito. O preconceito tem um efeito devastador nas pessoas. Quem sofre com isso pode ter sérios problemas emocionais e mentais. 1. Baixa autoestima. Ser discriminado faz com que a pessoa se sinta menos importante. 2. Depressão e ansiedade. A constante pressão e o sentimento de inadequação podem levar a doenças mentais. 3. Isolamento social. Pessoas que sofrem preconceito muitas vezes acabam se isolando para evitar a dor do julgamento. Combate ao preconceito. A luta contra o preconceito começa com cada um de nós. Algumas maneiras de ajudar a combater o preconceito incluem: 1. Educação. Conhecimento é poder. Estudar e entender as diferentes culturas e formas de vida ajuda a combater a ignorância. 2. Empatia. Colocar-se no lugar do outro pode mudar completamente a forma como vemos as pessoas. 3. Diálogo. Conversar abertamente sobre preconceito e discriminação pode abrir mentes e mudar atitudes. 4. Denúncia. Não deixe o preconceito passar impune. Denuncie sempre que presenciar um ato de discriminação. A preocupação excessiva com a vida alheia e o preconceito são problemas sérios que afetam a saúde mental e as relações interpessoais. Se focarmos mais em nossa própria vida e aprendermos a respeitar as diferenças, podemos construir uma sociedade mais justa e saudável. Vamos analisar agora um pouco mais sobre preconceito. O preconceito em diferentes formas. O preconceito pode se manifestar de várias maneiras, todas elas perigosas. 1. Preconceito racial. Esse tipo de preconceito é um dos mais antigos e prejudiciais. A discriminação com base na raça pode levar à violência, como ataques e assassinatos. Além disso, pode resultar em exclusão social, levando as vítimas a situações de vulnerabilidade, como acesso limitado a serviços de saúde e segurança. 2. Preconceito de gênero. Mulheres e pessoas de gênero diverso enfrentam preconceito diariamente. Isso pode se traduzir em violência doméstica, assédio sexual e ataques físicos. Em muitos lugares, as taxas de feminicídio são alarmantes, e as pessoas trans enfrentam um risco ainda maior de violência e assassinato. 3. Preconceito religioso. A discriminação com base na religião pode levar a perseguições, violência e até genocídios. Muitos grupos religiosos são alvo de ataques terroristas ou linchamentos simplesmente por praticarem sua fé. 4. Preconceito de orientação sexual. Pessoas LGBTI+ são frequentemente alvo de violência física e psicológica. O preconceito contra essa comunidade pode levar ao isolamento, depressão e, em casos extremos, ao suicídio. 5. Preconceito socioeconômico. A discriminação com base na condição econômica pode resultar em falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, além de aumentar a criminalidade e a violência em comunidades marginalizadas.
Consequências do preconceito. Violência física. A manifestação mais imediata e visível do preconceito é a violência física. Ataques motivados pelo ódio racial, de gênero, religioso ou orientação sexual são comuns e frequentemente resultam em lesões graves ou morte. 2. Violência psicológica. O preconceito não machuca apenas o corpo, mas também a mente. O constante medo de ser discriminado ou atacado pode levar a distúrbios de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. 3. Isolamento social. Pessoas que sofrem preconceito frequentemente se isolam socialmente para se proteger. Esse isolamento pode levar a uma série de problemas, incluindo solidão, falta de suporte social e aumento do risco de suicídio. 4. Desigualdade estrutural. O preconceito contribui para a manutenção de desigualdades estruturais. Grupos discriminados têm menos acesso a recursos, oportunidades e direitos, o que perpetua ciclos de pobreza e marginalização. O preconceito como fator de risco à vida. O preconceito pode ser um fator determinante em situações de risco à vida. Aqui estão alguns exemplos claros. 1. Serviços de emergência e saúde. Quando profissionais de saúde e serviços de emergência nutrem preconceitos, isso pode resultar em atendimento inadequado ou negado. Existem casos documentados de pessoas que morreram porque suas queixas de dor não foram levadas a sério devido a preconceitos raciais ou de gênero. 2. Violência sistemática. Em algumas regiões, o preconceito racial e religioso leva a genocídios e perseguições sistemáticas. Um exemplo é o genocídio de Ruanda, onde preconceitos étnicos levaram à morte de quase 1 milhão de pessoas em 1994. 3. Violência policial. Pessoas de cor, especialmente jovens negros, estão desproporcionalmente em risco de violência policial. Casos de brutalidade policial, como o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, mostram como o preconceito pode resultar em morte. 4. Suicídio. O preconceito e a discriminação também podem levar ao suicídio. A constante marginalização e falta de aceitação são fatores que aumentam drasticamente as taxas de suicídio entre pessoas LGBTI+, especialmente jovens. Combate ao preconceito. Educação. Uma das formas mais eficazes de combater o preconceito é através da educação. Ensinar sobre diversidade, inclusão e direitos humanos desde cedo pode ajudar a formar uma sociedade mais justa e empática. 2. Legislação. Leis antidiscriminação são fundamentais para proteger as pessoas do preconceito. A implementação de políticas que punem atos de discriminação e promovem a igualdade de oportunidades é essencial. 3. Apoio psicológico. Oferecer apoio psicológico para vítimas de preconceito pode ajudar a mitigar os impactos negativos na saúde mental. Terapias e grupos de suporte podem ser um refúgio seguro para aqueles que sofrem discriminação. 4. Diálogo aberto. Promover um diálogo aberto sobre preconceito e suas consequências pode aumentar a conscientização e inspirar mudanças. É importante ouvir e amplificar as vozes das pessoas que enfrentam discriminação. O preconceito é uma questão de vida ou morte. Sua presença na sociedade causa danos profundos e duradouros, afetando a saúde física e mental das pessoas,
perpetuando desigualdades e, em muitos casos, levando à violência e à morte. Combater o preconceito requer esforço coletivo, educação contínua, leis firmes e apoio às vítimas. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais justa e segura para todos. Bem, ficamos por aqui. Peço uma ajudinha a vocês. Curta, comente, compartilhe e, claro, se inscrevam. Agora é o seguinte: se puder ajudar, o Pix o e-mail está na descrição do vídeo. Obrigado.